A gente fala muito no futebol que existe a questão cultural do clube. Sim, tem na NBA Tipo, também. porque, o Barcelona, se fosse ganhar, ganha de 1x0, foda-se, ninguém quer saber. Agora o Real Madrid já é, porra, gênio, ganhou de 1x0, porra, Deus. Aí você vai pra, fora, Manchester City, agora que joga de um jeito, o United que tá sempre vitorioso, enfim, a gente tem as culturas no Brasil específicas. Mas na NBA, por exemplo, o Detroit, que foi acostumado pela fisicalidade e acostumado por confusões. E bad boys, né? Sempre foi os bad boys do Detroit, sempre foi essa... Cara, você acha que esses caras estão incorporando bem essa vibe ou você acha que é o estilo deles mesmo? Assim... É também cultural. Se eles tivessem o mesmo time com uma outra camisa, talvez não seria algo até aceito dentro da cultura que tem cada franquia. Em Detroit, a torcida gosta disso. A torcida gosta de um time mais físico, de um time que liderou a liga em faltas técnicas. Detroit, o bagulho é doido, né? Que tem a cidade como um todo já é o bagulho. E um cara que fez muita falta na série contra os Knicks foi o Isaiah Stewart. Ele ficou fora de boa parte dos jogos com problema no joelho, que é talvez o grande elemento dessa cultura bad boy 2.0, né? De buscar isso. Não dá mais, né? Pra fazer o que o verdadeiro time dos bad boys fazia. Até porque os caras também eram outro nível de... Partia pra uma coisa muito mais de deslealdade, de vencer o jogo sujo. Obviamente, né? Isso aí no futebol também, né? Os períodos mudaram, câmera e tudo mais. Não tem mais como fazer o que existia na década de 80, na década de 90. Mas isso tem muito. E culturas são interessantes na NBA, né? O San Antonio Spurs talvez seja um dos grandes exemplos de culturas, né? A cultura que o Greg Popovich colocou na franquia, de ser um time de movimentação de bola, de nunca o ego de uma estrela ser maior do que do time, da franquia, do coletivo. A cultura do hit, que a gente fala também muito, de crescer em pós-temporada, que teve nos últimos anos o Jimmy Butler com isso. Alguns times têm uma cultura muito clara. Do OKC da base. Porra, apostou nos 50 milhões de picks. E deu certo. E tá dando certo. Quer dizer, deu certo, né? Deu certo. Tá dando certo, assim. A ideia dele lá atrás funcionou. O que ele pensou, que é brigar. Tá brigando. E era pra ter saído com um título. E deu certo já em nos anos 2010. Exato. Eu acho que deu certo. Esse time. Cara, fez final de conferência, revelou jogadores... Porra, 3 MVPs. Então, assim, deu certo. O título, cara, faz parte. É difícil. No detalhe, né? Não dá pra... Não, e também pra quem perdeu, né? Lá, ele conseguiu, e pra né? quem perdeu, né? Se for pegar os históricos de quem perdeu, o time era... Perdeu pra grandes times. Não era pra qualquer grandes time, times, né, isso. velho? Não foi tipo, uma bolinha que... Porque a gente vai sempre falar eu tava pensando nisso, que a bola do Kawhi, né? Cara, o que muda aquela bola, tipo assim, o Philadelphia simplesmente conseguiu chegar... Gera um efeito de carreira. Do nada, a Philadelphia fez assim. Tipo, porque Philadelphia você esperava muito daquilo, do que estava sendo formado. E, pô, foi ao contrário, né? E Toronto também conseguiu surfar e depois continuou, mudou, todo mundo saiu, né? Ficou só um ano. Mas, assim, eu acho que esse detalhe, ele faz muita diferença, principalmente em jogos equilibrados, né? Porque eu tava pensando nisso. Cara, pra mim, a maior prova que o time do OKC vai brigar ou não é se passar de Denver. Porque eu acho que isso, assim, cara, o Jokic, cara, você pode falar o que for, cara, mas o cara é gênio, pô. Aí até teve entrevistas dos jogadores do Oklahoma City Thunder antes da série que eles gostariam de enfrentar o Denver Nuggets por conta disso mesmo, que se passasse do Denver Nuggets era um atestado que o time estaria pronto pra dar o passo a mais. Porque muito se falou na última temporada, e eu acho que o Marcelo concorda também, que era um time que tava uma temporada de realmente ser uma equipe que briga. É um primeiro playoffs, um time que surpreendeu muito na temporada regular, mas precisa da experiência de uma derrota. Uma experiência de ter uma derrota dolorosa e tudo mais para conseguir amadurecer a partir disso. E o Oklahoma City Thunder, o grande ponto contra do time era fechar jogos. Tá fechando muito bem os jogos nessa série contra o Denver. O Denver tá liderando boa parte dos jogos, mas chega no clutch time, chega o Alexander muito criticado, em playoffs, vai aparecer e tudo mais nesse nível, tá jogando um nível muito alto. É um time muito sólido nesse ponto de fechar jogos. O jogador que mais a galera pegava no pé, que, porra, deixa ele chutar. O Dort resolveu o último jogo. Meteu 3 bolas de 3 e resolveu. Agora, eu acho que uma parada que tá amadurecendo, tipo assim, eu acho que ele precisa amadurecer mais como pontuador, mas ele participa muito do jogo, é o J-Dub, né? O J-Dub é um cara muito fundamental pro time que quando ele vai muito bem, a chance do Oklahoma ganhar é muito grande, porque o Shai ele é estável na sua pontuação, mas o J-Dub muitas vezes ele oscila. Só que ele tá conseguindo parar ali nos 18, pelo menos. Conseguir entregar esses 18 pontos. Se ele entregar mais um pouquinho, ser mais decisivo, conseguir criar um pouquinho mais de arremesso, eu acho que ele fica um cara bem grande, velho. Cara, e é muito legal. Eu falava com o Sasso aqui antes da gente
começar a conversar e eu falava, imagina você enfrentar o OKC, tá ali jogando contra o OKC, o Lu Dort tá te marcando. Chato, o Dort é um... Aí se não tá ele, tá o Caruso. Então, aí sai o Lu Dort, imagina, o Jamal Murray deve pensar, ufa, putz, agora, né, vou respirar um pouco. E aí vem o Caruso. E de repente o Caruso, sei lá, comete uma falta, o técnico quer rodar o time, tira o Caruso, e o Jamal vai pensar, putz, agora eu vou... Agora não né? dá mais. Pronto, pendurei ele Aí de vem falta. o Casey no Alas. Nossa, é. Então, tem saída pra todos os lados. Isaiah Hartenstein, Chet no garrafão pra combater o Jokic. Até jogadores... o Aaron Wiggins tá marcando ele. Sim. bem. Eles atacaram os pontos que eles precisavam, né? Ah. O Isaiah Hartenstein, quando a gente olhou no primeiro momento, cara, pro Isaiah Hartenstein, um cara que nunca apareceu tanto na liga, vai ter um contrato de mais de 30 milhões de temporada. O Oklahoma City Thunder sabia que precisava de um cara que ajudasse defensivamente e fosse um pivô inteligente, que não precisasse da bola pra ser efetivo. Ele foi e atacou isso. Não, e O eu acho Sam que... Prest, ele é uma lenda, Isso é verdade. o general manager. Ganhou o prêmio agora, né? De novo, de Ele é fenômeno. E é melhor ele que criou a dirigente, cultura né? também, né? Do OKC, tipo, de saber essas paradas do draft, né? E o draft, ele não é uma ciência exata. É. Não é porque tu tem uma escolha alta de draft que tu vai draftar um cara bom. Não, é, né? E ele tem... exato. Tem muitos caras que se tornam busts e tudo mais. Não, só Tem o pegar a hype. história do Sacramento Kings aí, pô. Tem muito, cara. Tem muitos exemplos. E o Sam Prest, ele ataca isso. Ele tem mais 20 e poucas escolhas de draft agora. Teve volume, né? Porque o OKC também errou em escolhas. É. Mas como ele tinha chance de errar, Exato. porque ele tinha muito volume, ele acaba nesse volume tendo um índice de acerto que... Mas ele tem uns acertos que E é meio um time que Sim, trabalha muito bem inesperado, né? em segunda rodada, em final de primeira rodada. Isso que eu ia falar. Caras Ele- que não tem tanto Ele hype. pega, isso que eu ia falar, ele pega, pra mim, a principal parada é, ele consegue abastecer o time titular, o time titular com grandes estrelas com as primeiras. Ele tenta pegar, e aí, lógico, eu acho que vai depender da adaptação de vários fatores. Mas ele consegue fazer os role players todos funcionarem, cara. Tipo, o Kayson Wallace ele conseguiu trazer, assim, os outros jogadores... O Aaron Rings é um cara que ele já... Você começa a ver que ele consegue trabalhar, até o Mitchell, que veio recentemente, né, que ele joga menos, mas é um cara que você vê que ele é inteligente, que ele tem arremesso, se ele melhorar a marcação, talvez funcione pra esse time. Então eu acho que o que é mais louco é como ele consegue trabalhar, tipo, as rodadas finais do draft, assim, a partir da escolha 20. Como é que a pessoa, porra, e funciona, é muito louco isso. E hoje a NBA, não sei se tu concorda comigo, Marcelo, mas ela tá muito claro, tu precisa de uma estrela, precisa de uma superestrela, não tem como vencer um não. título sem uma superestrela, um cara que decida na pós-temporada, mas ela é muito uma narrativa de elencos, Sem dúvida nenhuma. de opções que possam te ajudar vindo do banco de reservas. E aí eu não falo de 12 caras, não é uma rotação de 12 caras, mas uma rotação de 8, 9 caras que consigam te ajudar e trazer coisas diferentes pra cenários diferentes dentro de um jogo. É o Ser Indiana. adaptável, né? Esse é o Indiana. O Oklahoma City Thunder, o Indiana Pacers. E o Indiana Pacers, ele até é menos do que o Oklahoma City Thunder. Por exemplo, o Oklahoma City Thunder tem o Shea, que a gente muito claramente provavelmente vai ser o MVP da temporada. Mas o Indiana Pacers tem o Haliburton, que é uma estrela, mas muitas vezes ele não joga com o ego de uma estrela. Não, ele faz todo mundo fazer 20 pontos. O Nember se transforma nos playoffs em um cara Bizarro. fenomenal. 30% na temporada regular em bola dos perímetros, 50% nos playoffs. O Pascal Siakam é um cara complementar. O Nesmith, Miles Turner. muito regular. O Nesmith começou a jogar muito Matt bem Ring, nessa né? temporada. O Matt Ring vindo do banco. Até o Topping, tá? TJ McConnell, que é muito chato. TJ McConnell é muito chato, cara. Tem que ter os JJ Baré da vida, cara. É importante. É cara. importante. É importante.